Muito bem, parece que agora estamos ao vivo. Muito bem, esperar um minutinho aí para o Instagram notificar o pessoal. Desde já, desejar a todos uma ótima noite, né? Graças a Deus, mais um dia, mais uma sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Sextou daquele jeito, né? Graças a Deus, mais uma semana que está acabando, né? Semana mais ou menos, né? Acabou a semana, agora é o final de semana, né? Mas, graças a Deus. E aí, gente, como é que vocês estão? A Ellen já chegou. Já demorei um pouquinho aqui por conta de problemas técnicos, certo? A câmera não estava ficando boa e até agora eu acho que não está. O sinal do Wi-Fi, não, qualquer posição que eu colocava a câmera não estava ficando bom, estava difícil. Mas vamos lá, né? Deixa eu mandar aqui umas notifications. Só um minutinho, tá, gente? Tô mandando aqui, ó, as notificações, pessoal. Misericórdia. Mas enquanto isso, gente, vai mandando a live aí pros seus amigos no direct, ok? Faça como eu que tô fazendo aqui. Muito bem, mandei para um monte de gente aí. Esperar um minutinho, pessoal chegar. Bom, hoje nós vamos estudar aqui, ler e estudar um pouquinho sobre a segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro, né? Anteontem e ontem nós fizemos uma série de lives. Foram 5 lives aqui destrinchando todos os 5 capítulos. 5. Todos os 5 capítulos aqui da primeira epístola que escreveu Pedro. E hoje nós vamos estudar a segunda, que é mais curtinha. Eu acho que nessa live aqui já dá para fechar ela, ok? Mas nós vamos fazer aqui uma introdução, repetir aqui a questão do apóstolo Pedro, mas vamos ler a Bíblia, né? Porque nós vivemos em um tempo bastante complicado aí, certo? A igreja é um período espiritual complicado, um período político complicado, muita polarização, certo? Mas estamos aí em tempos assim, como a gente conversou ontem, são tempos da gente se aproximar mais de Deus, né? Não se afastar para ler a Bíblia, certo? Estar sempre em oração, vivendo, andando no Espírito e cumprindo, né, a chamada que Deus tem para a nossa vida, ok? Desde já, gente, conto com vocês, para vocês falarem aqui nos comentários a respeito de imagem, de som, se está travando, se não está, como é que está o vídeo, o áudio, tal, certo? Para, se estiver travando, eu paro, pauso, se necessário for, fecho e abro a live de novo, tudo certo, ok? Muito bem. Segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, abra ela, por favor. Fica lá no finalzinho da Bíblia. As 2 epístolas de Pedro ficam logo após a epístola que escreveu Tiago, irmão de Jesus. Fica bem no finalzinho, antes das epístolas do apóstolo João. Lembrando que eu estou aqui acompanhado da minha tradução da King James atualizada, né? Caso tenha alguma passagem ou algum versículo que na minha versão da Almeida seja meio difícil, eu perceber que a linguagem está um pouco difícil, eu leio para vocês a versão da King James para facilitar a vida de vocês, o que é muito importante, certo? Meu sinal aqui está tudo certinho. Maravilha, então vamos lá. Bom, e lembrando que vai ficar salvo no IGTV,
ok? Toda essa live aqui vai ficar salva no GTV e amanhã, se Deus quiser, estarei postando lá no Facebook também. Hoje eu subi todas as lives que foram feitas ontem, certo? Então todas as 5 lives de anteontem e ontem já estão lá no meu Facebook, inclusive está como público, então é só compartilhar mesmo. O ideal é compartilhar para mais gente poder ver e ser abençoada, assim como eu fui abençoado e creio que todos vocês que viram a live, viram depois o vídeo no GTV também foram abençoados. Ok? Vamos lá, segunda epístola de Pedro. Vamos começar falando sobre o seu autor. Porque, obviamente, a segunda epístola universal do apóstolo Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro. E quem foi o apóstolo Pedro? Vou fazer uma passagem bem por alto aqui da biografia do apóstolo Pedro, como eu fiz nos estudos da primeira epístola, para caso alguém que não passou pelo estudo da primeira e está caindo de paraquedas aqui na segunda, certo? Possa entender todo esse contexto de quem é esse grande apóstolo que foi o apóstolo Pedro. Deixa eu pegar uma marca aqui no livro. Bom, o apóstolo Pedro foi apóstolo de Jesus e ele se converteu bem no início do ministério de Jesus. O apóstolo Pedro era pescador e atuava junto com seus irmãos, Tiago e João, que também se tornaram apóstolos de Jesus, e a sua conversão está melhor descrita no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. É interessante quando a gente analisa a conversão de Pedro, que não é somente uma chamada para a salvação, não é somente a conversão de Pedro que é narrada no texto bíblico, mas Jesus, através desse episódio, desse encontro com o apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele efetua um grande milagre, porque Pedro era pescador, atuava com seus irmãos e passou a noite toda trabalhando, pescando, buscando o sustento de cada dia, mas naquela noite ele não teve resultado nenhum, certo? E aí, quando Jesus entra no barco, fala para Pedro, faze-te novamente ao mar alto. Pedro então vai indagar Jesus falando, fiquei a noite toda pescando peixes e não consegui nada, não tive resultado, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Ele obedece à voz de Jesus. Quando ele lança a rede ao mar, a Bíblia vai dizer que havia tantos peixes na rede que a rede quase se rompia. E quando ele conseguiu trazer para o barco, era tanto peixe que ficou tão pesado o barco que eles quase afundaram, tendo o apóstolo Pedro que chamar outro barco que estava ali perto para ajudar eles a pegar o resultado daquela pesca maravilhosa. Quando ocorre esse milagre dessa pesca maravilhosa, o apóstolo Pedro se lança aos pés de Jesus, reconhecendo o seu estado de pecador e entendendo que ele não estava na frente de uma pessoa comum, de um ser humano comum. Ele estava diante do Filho de Deus. E a partir daquele momento, Jesus faz a ele uma promessa missionária. Pedro, a partir de agora, você não será pescador de peixes, mas serás pescador de homens. E aí o apóstolo Pedro e os irmãos Tiago e João abandonam tudo e começam a seguir a Jesus Cristo, certo? E esses 3 personagens, Pedro, Tiago e João, faziam parte de um círculo mais íntimo de amizade que Jesus tinha, porque Jesus tinha 3 círculos de amizades. Sempre digo isso, aprendi com meu pai, sempre replico isso sempre que possível. Jesus tinha os 12, com os quais mantinha a amizade, mas dentre os 12 Jesus tinha 3. Esses 3, Pedro, Tiago e João. E dentre os 3 havia João, que era o mais íntimo de Jesus, era aquele a quem Jesus amava, era aquele que deitava-se, reclinava-se no peito de Jesus, tamanha era a intimidade, a proximidade que havia entre João e Tiago. Então, Pedro se converte, se torna um apóstolo de Jesus e fazia parte de um círculo mais íntimo de relacionamento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tanto é que você vai ver, por exemplo, na passagem do Monte da Transfiguração, que Jesus chega ao pé do monte com os 12, mas sobe somente com os 3, Pedro, Tiago e João, que presenciam aquela situação. Por isso que ele fazia parte desse círculo mais íntimo de amizades que tinha com o Senhor Jesus Cristo. Ok?
O apóstolo Pedro também ele é bastante conhecido pela gente por conta de sua personalidade muito forte. Pedro era bastante impulsivo, bastante sincero, não guardava muitas coisas para ele era bate-pronto, na lata, o papo com Pedro era reto, era direto e reto, e a gente vê essa ousadia, essa personalidade forte, impulsiva, né, de ação e reação instantânea, às vezes aflorar para o bem e às vezes aflorar para o mal. Pedro, se você olhar bem os evangelhos, você vai ver que é o apóstolo que mais recebe puxão de orelha de Jesus. Porque Jesus tinha um plano para Pedro. Porque lembra da conversão dele? Ele fala, você será pescador de homens. Havia um propósito missionário lançado, uma promessa missionária liberada sobre a vida de Pedro. E é claro que entre a promessa e o seu cumprimento existe um processo. E nesse processo, Jesus vai moldando Pedro, trabalhando em Pedro, puxando a orelha de Pedro de vez em quando, mas essa personalidade forte às vezes aflora para o bem, às vezes aflora para o mal. Por exemplo, naquela passagem onde Jesus anda por cima das águas, os discípulos estão em alto mar, uma tempestade terrível, e Jesus estava em outro lugar, certo? Eles estão no mar alto, naquela tempestade, vento para lá, para cá, as ondas se levantam, o barco quase indo a pique, aquele desespero danado, e do nada Jesus surge no cenário, andando por cima do mar. E aí, qual que é a reação de Pedro, que era muito impulsivo? Jesus fala para ele, não temas, sou eu. Aí Pedro fala, se és tu mesmo, Senhor, deixa-me eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus então vai autorizar que Pedro vá. E Pedro também anda por cima das águas, porque a ousadia de Pedro fez ele viver experiências que as outras pessoas não viveram. Certo? E essa é uma lição que eu tiro para a gente. Para nós vivermos experiências extraordinárias com Jesus, nós temos que ter ousadia, certo? A boa ousadia, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza. E assim foi com Pedro, nessa ocasião, onde essa ousadia dele veio para o bem e não para o mal. No sentido de Jesus, às vezes, dar uma cutucada em Pedro. Mas você também vê essa ousadia, essa intrepidez, essa impulsividade de Pedro aflorando para o mal. Quando Jesus vai ser preso, lá no Getsêmani, eles avançam para cima de Jesus, aí Pedro, na hora, já saca a espada, já corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque eu não beberei o cálice que o Pai me deu. Então, Pedro, naquela hora, na hora que o pessoal avança para Jesus para prender Jesus, Pedro, impulsivo, na hora já pega, já saca a espada da bainha, já arranca a orelha do soldado, do Malco, e aí, sorte que Jesus ainda curou o soldado, pegou a orelha que tinha sido cortada, colocou de volta e curou o soldado, mostrando para a gente que às vezes essa ousadia, essa impulsividade também aflora para o mal. Toma um puxão de orelha de Jesus, e no próprio episódio onde Jesus anda por cima da água, por mais que a ousadia de Pedro tenha feito ele andar sobre as águas, enquanto ele está focado em Jesus, está tudo bem, Pedro está andando. Mas depois que ele começa a olhar para as ondas que estavam se levantando, os ventos que eram contrários ao navio, todo aquele cenário terrível daquela tempestade, Pedro vai perder o foco de Jesus e aí ele começa a afundar. Aí Jesus puxa ele de volta e diz a Pedro, homem de pequena fé. Porque você vê muito essa inconstância em Pedro, porque Pedro estava sendo moldado. Pedro era ainda um homem que vacilava às vezes, que cometia erros. Você vê, por exemplo, Pedro sendo usado pelo próprio Satanás lá no final da vida, onde ele fala para Jesus, Jesus, tem piedade de si mesmo, não precisa se entregar para morrer. E aí Jesus vira para ele e fala, arreda, Satanás, porque não entendes das coisas de Deus, mas somente das coisas do reino dos homens. Você vê Pedro, por exemplo, negando a Jesus 3 vezes depois de ser preso. Você vê Pedro já lá na frente, lá na igreja primitiva, nos tempos já de Paulo, Paulo vê Pedro lá fazendo uma besteira em relação aos judeus e aos gentios. Aí Paulo, que veio depois, que era
vamos dizer assim, um novo convertido, e Pedro já era o líder da igreja primitiva, né? Você vê Paulo puxando a orelha de Pedro, porque era, né? A Bíblia vai dizer que Pedro era resistível na cara, né? Paulo tinha respaldo, não era uma briga de ego, não era um puxão de orelha sem fundamento, né? Paulo tinha razão em ir ali e chamar a atenção do apóstolo Pedro, que estava fazendo uma besteira ali em relação aos judeus e aos gentios. Então, é um homem com uma personalidade forte, impulsiva, ele é um homem ousado, mas por vezes muito inconstante, de vez em quando desliza, como todos nós, né? Porque Pedro era ser humano e a Bíblia faz questão, falei isso nas lives anteriores, a Bíblia faz questão de pegar todos os personagens e mostrar os seus erros, porque só houve um personagem da Bíblia que passou por esta terra como ser humano e não cometeu pecado, que foi Jesus Cristo, aquele que veio como 100% Deus, 100% homem, encarnou para a nossa salvação, sofreu o que a gente sofreu a morte da cruz, que é a pior das mortes, se humilhou, se entregou por amor dos seus filhos, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele concede a todos nós e a vocês que estão me ouvindo a possibilidade da vida eterna. Amém? E depois que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, aparece para Pedro, Jesus agora vai Jesus vai reiterar a promessa missionária que havia sobre Pedro. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19, onde Jesus vai dizer, aquela passagem bastante conhecida, onde Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele vai dizer, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus reitera a promessa missionária que havia sido liberada sobre Pedro. E aí Jesus sobe aos céus e inicia-se o período da igreja primitiva, né, lá em Atos dos Apóstolos. E nesse contexto, Pedro torna-se uma figura de liderança central da igreja. A gente costuma brincar que Pedro foi o primeiro pastor-presidente da igreja primitiva, né? Ele exercia uma figura de liderança muito forte naquele tempo. Tanto é que os católicos romanos, creem que Pedro foi o primeiro papa, né? Que foi o primeiro líder geral do cristianismo. Né? Nós não cremos em papa, né? Com todo respeito, nós não cremos em papa, muito menos que Pedro foi papa, né? E muito menos cremos que Pedro era infalível, né? Como os nossos amigos católicos romanos creem, né? Mas nós vemos na Bíblia Pedro exercer uma função de liderança central na igreja primitiva, ainda que o apóstolo Pedro fosse iletrado, indouto. Pedro não era pessoa de várias faculdades, de pós-graduação, de curso de teologia, com anel no dedo. Né? Pedro não era nada disso. Pedro era pescador, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, mas que era extremamente usado por Deus e havia uma promessa missionária sobre Pedro que se cumpre lá em Atos dos Apóstolos e em todos os seus sermões e pregações e no próprio exercício do seu ministério de liderança. Certo? Então, durante toda a sua vida, Pedro exerce essa função de liderança, uma função missionária, é um pregador do Evangelho, e a tradição vai dizer que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Dizendo o seguinte, que ele era para ser crucificado normal, só que ele falou, não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu, e aí ele pede para inverterem a cruz que ele foi crucificado, e assim morreu o apóstolo Pedro, que escreveu 2 epístolas que estão na palavra de Deus. A primeira nós já estudamos anteontem e ontem, e hoje nós vamos estudar a 2ª epístola que escreveu esse personagem fantástico da Bíblia, que é o apóstolo Pedro. Ok? Pessoal, tá tudo certinho aí? Áudio, imagem. Dada essa explicação sobre quem é o apóstolo Pedro, nós vamos agora entrar numa introdução da própria epístola. Novamente quero recomendar a todos vocês um livro bastante interessante que eu estou utilizando e vou utilizar agora, que é o Manual Bíblico do John MacArthur. Certo? Isso daqui não é um comentário bíblico, isso aqui é um manual bíblico.
Isso daqui é muito bom, gente, para quem quer estudar ou ler sobre livros específicos. Porque aqui ele pega cada livro da Bíblia e mostra o contexto de tudo. Do autor, de quando ele foi escrito, de coisas arqueológicas, quadros explicando, o esboço destrinchando os temas da carta, as palavras mais usadas, os temas mais falados, né, todo o cenário histórico, cultural da época. Então, isso daqui, poxa, eu quero estudar sobre a carta aos Coríntios, sobre a carta aos Romanos, sobre a epístola de João, de Pedro, certo? O manual bíblico, eu recomendo esse, certo? Mas tem muitos manuais bíblicos bons, certo? Isso aqui foi lançado pela Thomas Nelson Brasil, não é caro, considerando o conteúdo e considerando o tamanho dele, né, que é bem grande, certo? Então você acha bem facinho aí e vai ser muito bom e proveitoso para você entender o contexto por trás o contexto histórico por trás dos livros da Bíblia, que vai te ajudar, inclusive, a interpretar o texto. A gente falou muito sobre a primeira epístola de Pedro, que foi escrita em um cenário de perseguição à igreja, né? E as pessoas colocando uma má fama sobre os cristãos, né? E você vê esse contexto histórico da igreja daquela época muito presente, né, nos escritos, né, na própria epístola do apóstolo Pedro. A gente falou bastante sobre isso, a gente até repetiu muito, né, sobre isso, mas foi uma bênção. Muito bem, a segunda epístola de Pedro, vou ler aqui a parte do livro que fala sobre o cenário e contexto. Diz o seguinte: desde o momento em que havia escrito e enviado a sua primeira carta, Pedro estava cada vez mais preocupado com os falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia Menor. Embora esses falsos mestres já tivessem causado problemas, Pedro achava que suas doutrinas hereges e seus estilos de vida imorais poderiam resultar em mais danos no futuro. Portanto, Pedro, quase como num testamento, escreveu para advertir os amados cristãos em Cristo acerca dos perigos doutrinários diante deles. Pedro não diz explicitamente onde estava quando escreveu esta carta, como faz em 1 Pedro, mas parece que o consenso é de que ele a escreveu de uma prisão em Roma, onde estava na expectativa da morte iminente. Pouco depois que essa carta foi escrita, Pedro foi martirizado de acordo com a tradição, sendo crucificado de cabeça para baixo, como eu falei com vocês agora. Na saudação, Pedro não diz nada sobre os destinatários da carta, coisa que ele fez na primeira epístola, falando que aos cristãos dispersos na Capadócia, Ásia, Bitínia, Galácia, né, os cristãos que haviam sido dispersos por conta da perseguição do Império Romano. Mas, de acordo com o capítulo 3, versículo 1, ele estava escrevendo outra epístola para as mesmas pessoas a quem havia escrito 1 Pedro, provavelmente os mesmos cristãos dispersos pelo mundo de sua época. Essas províncias, mencionadas na primeira epístola, estavam localizadas numa área da Ásia Menor que corresponde à atual Turquia. Os cristãos a quem Pedro escreveu eram, em sua maioria, gentios. Então, Pedro escreve essa segunda epístola por conta do constante assédio que a igreja primitiva sofria pelos falsos mestres, certo? As pessoas hoje em dia, quando a gente fala de heresia, quando a gente denuncia heresias e hereges por aí, as pessoas elas têm uma certa aversão ao tema, porque elas sempre vão dizer o seguinte: a gente não pode ficar julgando os outros, não pode a gente estar tampando pedra na própria igreja, não pode ficar batendo na igreja de Jesus, não julgueis, não toqueis no ungido. Todos esses jargões gospel que utilizam são para impedir que a gente pregue a verdade, fale a verdade e denuncie a mentira, julguem as heresias, julgue os hereges, certo? Mas se não fosse homens como Paulo, como Pedro, como João, né, e tantas outras pessoas da Bíblia, nós estaríamos enrolados, porque na igreja primitiva havia um assédio de falsos ensinos muito grande. Na carta aos Gálatas, por exemplo,
pessoal estava querendo judaizar o evangelho, né? Na carta de Paulo aos Colossenses, na primeira epístola do apóstolo João, havia os gnósticos que negavam que Jesus veio em carne. Todas essas heresias estavam entrando nas igrejas, assediando as igrejas. Né? Na igreja de Corinto, por exemplo, havia heresias acerca da ressurreição de Jesus. Né? Então, a igreja estava sempre sendo assediada por esses falsos mestres, por esses falsos ensinos. Né? E os apóstolos sempre combateram esses falsos ensinos, ensinando a doutrina de Jesus. Imagina se eles ouvissem o argumento que a gente escuta hoje em dia. Paulo, para que você vai julgar? Por que você vai denunciar e criticar essas pessoas que estão entrando na igreja? Né? Não fique julgando o seu irmão. Se os apóstolos escutassem esse argumento, nós não teríamos a grande parte das cartas e das epístolas do Novo Testamento, porque muitas delas, dentre outros porquês, foram escritas para alertar os irmãos das igrejas contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra as heresias que estavam se filtrando na igreja, estavam circundando a igreja. Certo? E a gente vê isso não somente no período apostólico, mas mesmo depois. Né? Os pais da igreja também, né? Tem livro Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, né? Um pai da igreja, né? Que veio logo após o período apostólico. Né? Então, se não fosse o posicionamento desses homens de Deus, dessas pessoas levantadas por Deus para criticar, para bater de frente com essas falsas doutrinas que assediam a igreja estaria vulnerável e nós estaríamos, de certa forma, vulneráveis sem esse conteúdo das epístolas e das cartas do Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento também existem diversas advertências de Deus contra as falsas profecias, os falsos profetas. Né? Deus combate sempre a idolatria, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Eu sou o único Deus que vocês devem adorar. Qualquer um que te chama vocês para adorar a outros deuses, desconsidera, finge que não existe, certo? Abstrai, finge demência, né? Que eu sou o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vê a Bíblia e os personagens da Bíblia preocupados com a saúde espiritual da igreja. Os autores do Novo Testamento sabiam do constante assédio das doutrinas novas, heréticas, que estavam surgindo naquela época, né? E se posicionaram. Essa falta de engajamento teológico, essa falta de combate às heresias que a gente vê hoje, no futuro, nós talvez não percebemos as consequências agora, mas no futuro iremos perceber o quanto isso será danoso para as igrejas. Essa falta de posicionamento, de engajamento, de instrução da igreja. Hoje só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, só fala de vida boa nesta terra, só fala de casa própria, carro zero, né? E prosperidade não somente financeira, mas prosperidade mental. Né? Você tem que ser a melhor versão de si mesmo, você tem que ser amado por todo mundo, você tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico, milionário. Né? E claro que existem limites para essas coisas que são saudáveis aos cristãos, mas as pessoas focam nisso e desfocam de outras coisas. Né? Um evangelho capenga, que prega o Deus que é amor, mas não prega o Deus que é juízo, que prega o Deus que aceita, mas não o Deus que se ira, que derrama a sua ira. Né? Esse evangelho de muleta, esse evangelho meia boca, esse evangelho pelas metades, está sendo pregado e muitos líderes, infelizmente, têm se omitido dessas falsas pregações, dessas heresias que se levantam em nosso meio, e por causa disso, no futuro nós iremos ver o estrago que esses homens irão fazer. Porque eu creio no seguinte, isso é uma opinião minha, a gente já esgotou de combater as heresias que são escrachadas, que todo mundo sabe que não tem nada a ver, que é contrário, completamente contrário à Bíblia. Então, se aparecer alguém falando, Jesus não vem em carne, não. A gente não precisa mais se preocupar com esse tipo de heresia que é escrachada, que é na cara, porque isso não engana ninguém. Ninguém que tem Bíblia, né, que está perto de Jesus, que anda com Deus, ninguém cai nesses papos. Mas eu percebo que uma tendência dos tempos que nós vivemos é que as heresias se tornem cada vez mais sutis.
As pessoas, os hereges que nós temos hoje por aí, você deve conhecer pelo menos um ou dois. Você vê que eles creem que Jesus veio em carne, que Jesus morreu, que ressuscitou, morreu pelos pecados da igreja. Eles creem nos sacramentos, na Santa Ceia, da mesma forma que nós cremos. Muitas das doutrinas que nós cremos, esses homens também creem. Nós vemos muito isso, mas você vê que é sutil, né? O sapatinho de algodão que eles vão introduzindo as heresias, aos poucos, escondidos, por trás de palavras bonitas, né? De um sorriso muito bonito, são palavras de amor, Deus que é amor, Deus que ama, que aceita, que abraça, né? E pregando só um lado dos atributos de Deus e esquecendo dos outros, né? Tudo isso a gente vê acontecer nos dias de hoje, infelizmente, e a nossa falta de engajamento vai custar caro para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso vai causar um estrago na igreja. Isso é uma opinião que eu tenho, que as heresias estão sendo cada vez mais sutis e é só Jesus para nos livrar dessas coisas. Pois bem, considerando o contexto de constante heresia, né, e do levantar de falsos mestres na igreja, vamos começar então, de fato, a leitura aqui da segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Ok, pessoal? Tudo certinho aí? Questão de áudio, vídeo, como é que tá o sinal? Para mim tá tranquilo. Certo? Eu esqueci de colocar o nome da live, né? Agora que eu percebi. Muito bem. Segunda epístola de Pedro, se você tem uma Bíblia aí perto de você, abra ela, por favor. Vamos começar a ler aqui. Certo? Gente, eu não estou querendo parar nesse livro não, hein? Eu quero começar a ler com vocês aqui outros livros, certo? Da Bíblia, para a gente ler a Bíblia, gente. A gente está no tempo que a gente precisa de Bíblia, né? Então vamos continuar lendo aqui. E vamos lá. Segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Estamos com 32 minutos de live. Certo? Imagino que deve ter uma parte 2, né? Porque não deve dar. Tem esse capítulo só, mas tem muito conteúdo aqui. Certo? Vamos lá então, gente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler somente o versículo 8, na versão aqui da King James, até para facilitar, porque a linguagem aqui está um pouco, nesse versículo 8, está meio difícil. Versículo 8. Porquanto, se essas virtudes essas que estão no versículo 5, 6 e 7. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós,
elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então, Pedro aqui, você vê um Pedro que parece que está na iminência de morrer mesmo, né? Como a gente leu aqui no manual bíblico. Né? Isso é bem parecido, se você vê esse tipo de escrita, né? Porque olha o que ele fala aqui, versículo 13. Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Versículo 14, olha só. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então, é uma carta que provavelmente foi escrita com Pedro de fato preso ou na iminência de sua morte. Assim como foi a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Né? Paulo estava preso e ele percebeu, dessa prisão não vou sair, eu vou morrer mesmo. E aí ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é fantástica, que é o legado que Paulo quer deixar para Timóteo. E aqui você vê Pedro, em sua última carta, preocupado com os falsos mestres, falando da vinda de Jesus e equipando a igreja para vencer todos esses problemas e as dificuldades que, porventura, surgiram nessa igreja que estava dispersa pela Ásia Menor. Ok? Muito bem. Continuando, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Esse versículo aqui, gente, está fazendo menção ao Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5, ou então Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 8, Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 35. Certo? Deixa eu só conferir, que eu acho que é o da transfiguração. Deixa eu só confirmar aqui. Mas tenho quase certeza que fala-se do... Porque em duas oportunidades Deus fala isso, né? És o meu filho amado, em quem acho o meu prazer, né? Em quem tenho me comprazido. Né? É no batismo de Jesus e na transfiguração. É isso mesmo, na transfiguração. É isso mesmo, ó. Versículo 5. Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvido isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Continuando, versículo 19
do capítulo 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Finalizamos aqui o capítulo 1. Deixa eu só colocar um livrinho aqui para apoiar minha Bíblia, para ficar um pouquinho mais alta, porque senão eu fico com a cabeça muito abaixada. Muito bem. Capítulo 2. Esse capítulo 1 foi mais uma introdução para os irmãos. No capítulo 2, já entramos no conteúdo mesmo, onde o apóstolo Pedro vai falar sobre os falsos mestres, né, que estavam assolando a igreja daquela época. Muito bem. Capítulo 2, segunda epístola de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses hereges vão fazer tanto sucesso, né, entre as pessoas, né, entre o povo, e o povo vai seguir de fato esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Isso vai desgastar, de certa forma, o caminho da verdade, né? O nome de Jesus, que é um nome santo, a igreja, que é uma instituição santa, criada pelo próprio Cristo, vai padecer por uma má fama, por conta desses charlatões, desses hereges, desses falsos mestres, falsos ensinos, que vão ganhar tanta força e vão arrebanhar tanta gente para si, que eles vão pegar o caminho da verdade e transformar ele numa blasfêmia, né? E a gente vê isso muito nos dias de hoje, né? Hoje, quando você fala que você é crente, né, as pessoas já logo pensam nos maus exemplos, né? Nos Valdemiro Thiago da vida, no Edir Macedo da vida, no Angenor Duque da vida, né, no Vitor Azevedo da vida, né? Pensa nesses maus exemplos e fala, mas você é crente? Né? Do jeito que aqueles caras são, né? Ou então fala dos pastores, né? Porque teve um exemplo de um pastor mercenário, viu? Vê esses pastores na televisão, na internet, que só pensa em dinheiro, inventando dízimo, trízimo, feijão mágico que cura a Covid, né? Essas pessoas que se interessam somente pelo dinheiro dos fiéis, né? Eles acabam que ganham força e pega todo o instituto dos pastores, que é algo que é criado por Deus para os anjos da igreja, né, como diz lá em Apocalipse, pegam esse instituto e transformam ele numa caricatura. Então, quando você fala de um pastor, por exemplo, eu conheço um cara que é pastor. Logo vai falar, pastor ladrão, né, pastor que rouba, que só pensa em dinheiro, que só quer saber de dízimo, de oferta. Né, por conta dessas heresias se proliferarem e ganharem adeptos, o caminho da verdade, que é o caminho da Bíblia, o caminho que é Cristo, vai se tornar blasfemado por conta do mau exemplo desses homens usados por Satanás para este fim. Ok? Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Né? Este é o final dos
falsos mestres, né? Eles podem ficar despreocupados, porque se eles não colherem o que plantam nesta vida, no dia do juízo irão colher o que plantam se não se arrependerem de seus pecados, se não fecharem a porta das suas igrejas de mentira, ou então mudarem a sua teologia. Essas pessoas serão condenadas pelo próprio Deus, por Jesus Cristo, que irá derramar a sua ira sobre essas pessoas que transformaram o caminho da verdade em um caminho blasfemo. Ok? A King James, no versículo 3, vai dizer o seguinte. Capítulo 2, versículo 3. Vou ler o versículo 2 só para não perder o contexto. Versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Versículo 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. No final de tudo, gente, apesar da igreja ser assolada pela perseguição, pelas heresias, pelos falsos mestres, a igreja vai vencer. No final de tudo, a igreja vai vencer. Jesus há de condenar esses falsos mestres, assim como há de julgar a vivos e mortos, cada um segundo as suas obras, levando os seus para o céu e jogando os que ele nunca conheceu no inferno. O próprio Jesus vai falar sobre isso. Que naquele grande dia chegarão pessoas para ele dizendo: Senhor, mas no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas, no teu nome fizemos isso, curamos enfermos, no teu nome a gente abriu igreja, criou denominação, fez denominação de rebeldia, em rebelião, em teu nome nós fizemos um monte de barbaridade, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai virar para eles e dizer: nunca os conheci, não os conheço. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas venham ao arrependimento, porque se não vierem, serão condenadas. A sentença deles já está prometida pela palavra de Deus. E é muito importante nós entendemos não somente o ponto de vista do falso mestre, mas também de quem o segue. Certo? Às vezes a gente olha com o nosso olhar humano e vai dizer o seguinte: olha, Igor, de fato essas igrejas pregam uma heresia, pregam um evangelho mentiroso, mas dentro desses lugares existem crentes sinceros, Deus de fato salva, e eu até creio e acredito nisso. Mas eu acho o seguinte, quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, de fato existe um tempo onde é o tempo do leite, o tempo da imaturidade, onde ela está conhecendo as coisas, está conhecendo a Bíblia, a igreja, quer entender como é que tudo funciona e tal. Isso é normal. Mas, como o próprio apóstolo Paulo diz, quando chega o tempo de abandonar o tempo do leite, o tempo da imaturidade, é o tempo de você crescer um degrau em intimidade com Deus, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, de devocional, de andar em espírito, de fugir da aparência do mal. Quando chega esse tempo, a pessoa vai perceber: eu estou numa igreja que não tem nada a ver com a Bíblia. E essa pessoa vai zarpar daquela igreja e procurar uma igreja de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente às vezes olha e fala: eles são enganados, eles são inocentes, no sentido de que eles estão sendo enganados por essas pessoas. De fato pode ser, mas você vai entender que muitas das vezes não é questão de inocência, mas muito mais questão de negligência, porque alguns desses falsos mestres estão lá falando besteira, mas eles estão usando isso aqui, certo? Eles usam isso aqui para pregar as asneiras que eles pregam, porque o diabo ele é craque em pegar a Bíblia e não somente contrariar a Bíblia, mas eu acho que o diabo é muito mais especialista em distorcer aquilo que a Bíblia diz, justamente para dar uma aparência de legitimidade da pregação. Certo? Você vai ver no Jardim do Éden, o diabo fala o seguinte: o que Deus falou para vocês em relação ao jardim aqui? Aí ela vai falar:
Ó, ele falou o seguinte, pode fazer de tudo aqui, só não pode comer dessa árvore. Aí o que a serpente fala para ela? De fato, ele falou isso mesmo, mas ele falou isso porque ele não quer que vocês sejam como ele, certo? Ele não negou o que Deus disse, mas ele pegou e distorceu para enganar Eva e depois enganar Adão e o pecado entrar no mundo, certo? O diabo é especialista não somente em contrariar a palavra de Deus, mas em distorcer o que ela diz. Então, que a gente se encher da palavra de Deus é fundamental, porque quem conhece de Bíblia, quem entende de Bíblia, não é levado por essas meninices que a gente vê por aí, certo? Tanto de heresias, de novas igrejas, né, de novidades que surgem aí no meio gospel, né? Quem é crente de verdade, fundamentado na palavra, não fica caindo nesses papos, certo? Quem é cheio da palavra, logo percebe, tem discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. Logo, ó, chispa fora desses caras aí, certo? E muito cuidado, principalmente com pessoas que pregam heresias, que pregam coisas terríveis, mas de forma sutil, né, com um sorriso na cara, né? O pastor Anderson Silva, que eu gosto muito eu acompanho ele aqui, recomendo que os irmãos, se os irmãos não conhecem o pastor Anderson Silva, conheçam, sigam ele aqui no Instagram, uma pessoa, um homem de Deus, que admiro muito. Fala muito isso, né? O perigo dessa nova geração aí é que os pregadores hereges, eles pregam com um sorriso no rosto, falando de amor, falando de santificação, de coisa boa, de Deus que é amor, que Deus que aceita, Deus que perdoa, né? E tudo isso, e não que isso seja mentira, mas falam de um lado, mas não falam de outro, né? Pregam o evangelho, mas pregam pelas metades. Né? Não falam de renúncia, não falam de santificação, não falam sobre a ira de Deus, né? Não falam sobre o julgamento de Deus, o quanto Deus abomina o pecado, certo? Não tem essa de Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, porque a pessoa que não se arrepende, você acha que Deus ama ela? De jeito nenhum, certo? Deus odeia o pecado e odeia o pecador também que não se arrepende. Deus ama o pecador que se arrepende. O pecador que reconhece seus pecados e abandona tudo, esse Deus ama, certo? Mas o pecador que não se arrepende, não se engane, Deus não ama esse cara, certo? Para com essas ideologias aí e muito cuidado, muito cuidado. Quando a gente está perto da palavra de Deus, a gente se afasta do pecado, se afasta desses falsos mestres, e aqui o apóstolo Pedro escreve toda essa dissertação aqui do capítulo 2 para alertar a igreja, certo? Que contra esses homens que estavam assediando o povo de Deus. Ok? Mas continuando. Versículo 4. Em 52 minutos de live. Vamos ver até onde vai dar. Versículo 4 diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem piedosamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção.
recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, essa é a descrição desses homens que querem enganar o povo de Deus. Agem como animais irracionais, seguem a sua própria natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, e eles perecerão na sua corrupção. Vão receber o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, deleitam-se em seus enganos, têm os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, eles deixaram o caminho direito, seguiram o mesmo caminho de Balaão, né? Essa é a descrição desses homens, desses falsos mestres, desses falsos crentes. Se não me engano, o apóstolo João vai dizer no capítulo 4, da sua primeira epístola, que os falsos mestres, eles vêm do mundo. Eles são do mundo. Porque eles são do mundo, vivem como se fossem do mundo e pregam o mundo. Por que você vê esse evangelho, essa pregação de evangelho que busca vida somente, uma vida abundante nesta terra? Eles falam, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e essa vida com abundância que Jesus quer dar aos seus filhos tem a ver com riquezas materiais, bênçãos nessa terra, é você ficar rico, é você se tornar amado por todo mundo, Todas essas coisas são parte dessa pregação do mundo. E as pessoas pregam o mundo porque são do mundo, do mundo são, E são essas pessoas terríveis, com olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, coração exercitado na avareza, filhos de maldição, São esses homens que assediam a igreja com seus falsos ensinos, são lobos querendo tragar ovelhas, querendo causar dissensão na igreja, querendo causar divisão, querendo arrebatar as ovelhas do aprisco de Jesus. Mas a sua condenação não tarda em chegar. Se eles não colherem nesta vida, colherão no juízo a condenação, se não se arrependerem de seus pecados. Amém, pessoal? Então eu vou encerrar essa live aqui, porque já está com 58 minutos, certo? O Instagram ainda não resolveu o meu problema, eu continuo sem poder falar por mais de uma hora. Eu vou encerrar essa live aqui, vou recarregar aqui minha caneca de água, a gente continua lendo a segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro, continuando aqui no capítulo 2.